Salve, salve comunidade do Prodesc Concurso, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma videoaula de língua portuguesa para você que está se preparando para se tornar membro da Brigada Militar aí do Rio Grande do Sul, que tem como aí, né, um dos componentes da sua prova, a disciplina de língua portuguesa. E para nós darmos continuidade ao estudo e pegarmos muitas dicas, nós vamos dar início hoje, por meio dessa videoaula, a uma sequência de outras aulas envolvendo o estudo dos pronomes da língua portuguesa, certo? Então nós vamos falar agora de pronomes. Guilherme, o que é um pronome? Como é que eu tenho que trabalhar com um pronome? Enfim, vamos primeiro saber o seguinte. Pronome, você primeiro precisa memorizar quem são, certo? E depois que você memoriza quem são, você precisa saber como usá-los dentro de uma estrutura, dentro de uma frase na língua portuguesa, tá? E nós vamos começar com os pronomes, entendendo que eles são grandes responsáveis por substituir palavras que a gente já usou num texto. Por exemplo, quando eu monto uma frase assim, ó, o advogado foi trabalhar, o advogado chegou ao fórum, o advogado conversou com o juiz, o advogado ganhou a sentença. Repare que, ao falar essa frase, eu usei diversas vezes a palavra advogado, concordam? Eu usei várias vezes, advogado, 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 advogado. E na língua portuguesa, essa repetição, ela é considerada um erro, certo? E aí nós temos que entender que a gente tem que reescrever essas frases desfazendo essas repetições. E aí, para eu evitar a repetição do advogado, para eu evitar falar novamente advogado, eu faço uso do quê? De pronomes. Os pronomes são as palavras que a gente muitas vezes usa para substituir a palavra advogado por outro. Exemplo, o advogado saiu para trabalhar. Ele chegou ao fórum, certo? Então, repare, ele substitui advogado. Ele, portanto, é um pronome. E aí a gente precisa conhecer quem são esses pronomes da língua portuguesa, né? Porque na língua portuguesa existem muitos tipos de pronomes. E aí, para você aí de casa, você tem que saber que existem alguns pronomes e principalmente quem são eles. E nesta aula, nós vamos falar aqui dos pronomes pessoais da língua portuguesa. Por que, Guilherme, pessoais? Porque existem outros. Existem os pronomes demonstrativos, existem os pronomes de tratamento, existem os pronomes possessivos, existem os pronomes relativos, mas nós vamos falar do primeiro tipo de pronome, que é o pronome pessoal, certo? E Guilherme, por que ele é pessoal? Por que a gente chama ele de pronome pessoal? Bem, a gente chama ele desse jeito, de pronome pessoal, porque ele é um pronome que indica uma pessoa do discurso. Por isso que o nome é pessoal. Porque não é a ver com a pessoa ser humano, tá? Por favor. Porque senão daqui a pouquinho vocês vão achar que eu não posso usar o ele para se referir ao cachorro, para se referir a um celular, por exemplo. Não é. Eu posso usar, ele é pronome pessoal, é usado para pessoa, ser humano, é usado para animais, é usado para coisas. Só que o nome dele é pronome pessoal porque ele faz referência a uma pessoa do discurso. Pessoa do discurso não tem nada a ver com ser humano, tá? Só para a gente entender. E aí esses pronomes pessoais, gente, eles se dividem em 3 categorias, que é a categoria dos pronomes pessoais reto, a categoria dos pronomes oblíquos átonos e a categoria dos oblíquos tônicos, certo? Então, na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de pronomes pessoais. 3. Os pronomes pessoais retos, os pronomes pessoais oblíquos átonos e os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Então, todos estes pronomes aqui, eles precisam estar bem decoradinho para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com os pronomes retos. Quem que é o primeiro pronome reto da língua portuguesa? Esse aqui, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, veja que o eu, o tu, o ele,
o ela, o nós, o vós, o eles e o elas. Quando aparecerem numa prova para vocês, quando eles estiverem numa frase para vocês, vocês vão chamá-los de retos. Vocês vão chamá-los de pronomes pessoais de natureza reta. Tá, Guilherme, e o que isso, né? Beleza. Veja bem. E aí, vocês precisam saber que o eu, aqui, ó, indica singular, né? A palavra eu é um indicador de singular. A palavra tu é um indicador de singular. A palavra ele e a palavra ela é um indicador de singular. Então, vocês concordam comigo que o eu está no singular, que o tu está no singular e que o ele e o ela também estão no singular. Já o nós, que indica várias pessoas, isso é um indicador de plural. Já o vós, que indica, traduzindo, né, em outras palavras, o vocês, né? O vocês é uma ideia de plural, é a ideia de mais uma pessoa. E o eles e o elas também, ó. Tem esse Szinho no final, vai indicar para nós o plural. Então, vocês concordam comigo que o eu é um termo de singular, o tu é um termo de singular, o ele e o ela é um termo de singular, o nós, o vós, o eles e o elas são termos de plural. Beleza? Então, nós temos aqui termos de singular e termos de plural. E, Guilherme, por que isso? Porque certamente você já deve ter escutado em algum momento da sua vida escolar aquelas expressões assim, ó. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. Mas o que é isso, né? Veja bem, por que a gente fala assim, ó, pessoa? Primeira pessoa. Por que a gente fala pessoa? Porque não é um pronome pessoal reto? Se é um pronome pessoal, então o eu é uma pessoa, o tu é uma pessoa, o ele e o ela é uma pessoa, o nós é uma pessoa, o vós é uma pessoa, o eles e o elas é uma pessoa. Então veja que o eu é uma pessoa do singular, o tu é uma pessoa do singular, o ele e o ela também é uma pessoa do singular. Já o nós, o vós, o eles e o elas são pessoas do plural. Guilherme, por que eles são chamados de pessoas? Porque o pronome reto é um pronome de natureza pessoal, né? Ó, pessoal, pessoa. E aí, gente, vem aquela numeração 1, 2 e 3, né? Ó, pensando no singular, quem são as pessoas do singular? O eu, o tu, o ele e o ela. Quem nessa tripinha aqui veio primeiro? O eu. Então, o eu se torna a primeira pessoa do singular. Nessa tripinha aqui do singular, quem veio por segundo? O tu. Então, ele é chamado de segunda pessoa do singular. E nessa tripinha aqui, quem veio em terceiro lugar? O ele e o ela. Então, é a terceira pessoa do singular, tá? Então, veja, eu digo que o eu é uma primeira pessoa de singular. Eu digo que o tu é uma segunda pessoa de singular. Eu digo que o ele e o ela é uma terceira pessoa de singular. Já o nós, agora aqui na tripinha do plural, ó, eu não posso mais agora seguir a sequência. Eu não posso falar quarto, quinto e sexto. Por quê? Porque as pessoas mudaram. Aqui é pessoa do singular, aqui é pessoa do singular. Aqui é pessoa do singular, agora aqui é pessoa do plural. Então mudou. Então a minha classificação agora é diferente. É a mesma coisa como se eu estivesse num campeonato, onde o singular aqui fosse um campeonato de jiu-jitsu e o plural aqui um campeonato de taekwondo. Eu não posso querer colocar todo mundo dentro do mesmo saco e falar que jiu-jitsu e taekwondo é a mesma coisa e que eles vão ocupar, né, ocupar uma classificação única. Não. Aqui é tudo separado. Então veja, nós, quem que é a primeira pessoa do plural? Quem é que, nessa tripinha aqui do plural, quem é que veio primeiro? O nós. Então, o nós é chamado de primeira pessoa do plural. Nessa tripinha aqui, quem veio por segundo? O vós. Então, o vós é chamado de segunda pessoa do plural. Nessa tripinha aqui, quem veio por terceiro? O eles e o elas. Então, o eles e o elas é chamado aqui para nós de terceira pessoa do plural. Então, veja. Nós temos as pessoas do singular e as pessoas do plural. Guilherme, onde que isso vai aparecer para mim? Em que tipos de questões isso vai aparecer para mim? Isso aqui vai aparecer para ti lá naquelas questões assim, ó. Reescreva a frase na terceira pessoa do singular. Reescreva a frase na segunda pessoa do plural. E aí você tem que saber que pessoa que é. Por exemplo, se a banca está pedindo para eu reescrever a frase na terceira pessoa do plural, eu estou falando da terceira pessoa do plural, o eles e o elas. Então eu vou precisar escrever toda a frase
considerando que o termo é o eles e o elas. Se a banca pede para eu escrever uma frase na segunda pessoa do plural, né, eu tenho que entender, na segunda pessoa do singular, eu tenho que entender que a segunda pessoa do singular faz referência ao tu. Então, toda a minha frase ela tem que estar escrita para o tu. Ela precisa ser escrita e pensada para o tu, certo? Então, essas pessoas aqui, gente, elas são chamadas de reto. Ou seja, escrevi uma frase, apareceu o eu, apareceu o tu, apareceu ele, apareceu ela, toca para a cabeça que é pronome reto, tá? Acontece que esses retos aqui é tipo Pokémon, sabe? Que evolui, né? Então, ó, os Pokémons, os Digimons lá, que se digievolui, né, que acaba evoluindo lá, ó, eles são retos, mas eles podem se transformar em obliquátonos. E aí a gente precisa entender que o eu, quando decide virar obliquátono, o eu passa a assumir a forma do me, certo? O tu, que é reto, mas quando o tu quer assumir um papel de obliquátono, o tu passa a virar o te. Já o ele e o ela, quando são retos, né, são chamados de ele e ela. Mas o ele, quando passa a querer ser obliquátono, ele se transforma no o. Já o ela é pronome reto. O ela, quando quer virar obliquátono, ela também vai se transformar em a. E o ele e o ela ainda podem assumir um papel no obliquátono da forma lhe. Então, gente, por favor, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Eu quero que vocês entendam que falar me é a mesma coisa que falar eu. É a mesma, tem o mesmo significado, é a mesma pessoa. O eu é primeira pessoa do singular. O me também é primeira pessoa do singular, porque é da mesma linha, ó. É a mesma família, ó. Ó, o primeira pessoa do singular é aqui, ó, o eu, o me, depois vai vir aqui pro oblíquo tônico, vem todo mundo na mesma linha. Vem todo mundo na mesma linha, na mesma família. Eu preciso que vocês entendam que esse tu, ele também pode ser escrito no formato de T. E aí eu preciso que vocês saibam que esse T aqui, quando aparecer para vocês lá escrito, ele é o indicador do tu. Ele foi usado o T para indicar o tu, para indicar que é o tu que está sendo referido ali na frase, tá? Assim eu preciso que vocês pensem em relação ao o a e o lhe. Quando eles aparecem, eles estão representando o ele e estão representando o ela. Ou seja, o ele e o ela só está escrito de uma outra forma. Mas se a banca pergunta assim, ó, o T é segunda pessoa do singular? Resposta é, ó, tá aqui, ó, a segunda pessoa do singular tá aqui, ó. Ó, segunda pessoa do singular é o tu. E nessa linha aqui do tu, ó, eu encontro o T. Então o T também é um obliquátono, tá certo? Na sequência, bora lá. O nós. O nós é pronome reto, mas o nós pode querer assumir papel de obliquátono. E aí, quando o nós sai do reto e vem querer ocupar papel de obliquátono, ele vira o nos sem acento. Mesma coisa, eu preciso que vocês enxerguem esse nos como sinônimo do nós, tá? Assim vai ser com vós. Ó, vós é reto, quando assume papel de obliquátono, esse vós passa a ser vos. Situação análoga vai acontecer aqui, ó. O eles e o elas são retos, mas o eles e o elas também podem querer assumir papel de obliquátono. E aí, este eles aqui, que é a terceira pessoa do plural, que é reto, quando decide virar obliquátono, ele continua sendo terceira pessoa do plural, porém agora ele é escrito no formato de os. Coisa semelhante vai acontecer com elas. O elas é pronome reto. Pronome reto de terceira pessoa do plural. Saiu da terceira pessoa do plural do reto e veio para o obliquátono, ela continua sendo pronome de terceira pessoa do plural,
Só que agora, aqui no formato do oblíquo átono, ela assume a forma as. E também o ele e o ela podem assumir a forma lhes, tá? Ok, minha gente? Então eu preciso que vocês entendam que esse me é sinônimo do eu, esse te é sinônimo do tu, esse o é sinônimo do ele, esse a é sinônimo do ela, esse lhe pode ser sinônimo do ele, esse lhe pode ser sinônimo do ela, este nos vai ser sinônimo do nós, esse vós aqui, esse vós vai ser sinônimo do vós, e este os vai ser sinônimo do eles, este as vai ser sinônimo do elas, e este lhes pode ser sinônimo do eles, e pode ser sinônimo do elas. Tá, daí vai começar a surgir algumas perguntas, assim, ó. Guilherme, quando é que eu vou saber que eu tenho que usar o os, o as ou o lhes, certo? Antes de nós falarmos disso, certo? Antes de nós falarmos quando que você tem que usar o os, quando que você tem que usar o as e quando que você tem que usar o lhes, eu quero já apresentar para vocês os oblíquos tônicos, tá? Então veja, ó, os pronomes retos são esses, os pronomes oblíquos átonos são esses, mas os retos e os oblíquos átonos podem também evoluírem, né? Podem também aí se desenvolverem e virarem oblíquos tônicos. Guilherme, e aí como é que eles viram oblíquos tônicos? Desse jeito. O eu é reto, passa a ser o me no oblíquo átono, e ele passa a ser no oblíquo tônico a forma mim ou a forma comigo. Comigo tudo junto, tá, gente? Comigo não é separado, não. Já o tu é reto. O tu, quando passa a ser oblíquo átono, ele vira T. E o tu, quando passa a ser oblíquo tônico, o tu vira ti ou então contigo. Já o ele e o ela são retos. Quando eles viram oblíquos átonos, eles se transformam no o, no a e no lhe. Já o ele e o ela, quando querem virar oblíquos tônicos, eles se transformam em ele, ela, ou então a forma consigo. Ah, Guilherme, já começou agora aqui, né, bagunçar minha cabeça. Por quê? Porque quando é que eu vou saber que o ele é reto e quando é que eu vou saber que o ele é oblíquo tônico? A banca dá lá uma frase, sublinha o ele e pergunta: é reto ou é tônico? Bah, Guilherme, daí ali eu já fico todo estremecido, ali eu já fico sem chão, ali eu já fico sem saber o que eu vou fazer. Calma que depois tem um truquezinho de mestre para sacar isso, tá? Vamos lá. O nós é reto. O nós, quando vira oblíquo átono, ele vira nos. E este nós aqui, quando vira oblíquo tônico, ele se transforma em nós, de novo, ou então a forma conosco, tá? Já o vós, ele é reto. Quando ele vira oblíquo átono, ele se transforma em vós. E quando o vós, que é reto, quer se transformar em oblíquo tônico, ele volta a ser o vós, ou então a forma convosco. Guilherme, quando é que eu vou saber que o nós é oblíquo tônico? Quando é que eu vou saber que o vós é oblíquo tônico? E quando é que eu vou saber, Guilherme, que o nós e o vós são retos? Poxa, Guilherme, se a banca monta uma frase e coloca lá o nós, e aí? O que eu faço, Guilherme, com esse nós? Né? Sublinhou lá o nós. E agora? Eu digo que é reto ou oblíquo tônico? Calma que tem um truquezinho para isso, tá? O eles e o elas são retos. Quando eles viram oblíquo átonos, eles se transformam em os, as e lhes. Porém, quando o eles e o elas, certo, se transformam de reto para oblíquo tônico, eles se transformam em eles novamente e elas novamente.
tá? Então eu preciso que vocês entendam isso aqui. Isso aqui tá sublinhado, isso aqui tem que estar decorado aí na mente de vocês. Tem que estar colado aí no seu cantinho de estudo, aí no seu local de estudo, porque você precisa visualizar e precisa saber quem são os pronomes retos, quem são os pronomes oblíquos átonos e quem são os pronomes oblíquos tônicos. Agora, vamos começar por partes, certo? Algumas coisas, tá? A partir disso, a gente tem um monte de estudo para se fazer sobre eles. A começar por este aqui, ó. Ele me visitou ontem e vou colocar aqui, ó. Eu assisti a ele pela TV. Cai isso aqui e a banca pede para vocês acharem todos os pronomes que estão na frase. E aí você começa. O ele é um pronome. Como é que eu sei que o ele é um pronome? Porque está aqui, ó, na nossa lista. Está aqui, ó, decoradinho. Você decorou. Está aqui na nossa tabelinha, ó, o ele aparece aqui, o ele aparece aqui. O ele aparece 2 vezes, inclusive, né? Aparece na lista do reto e aparece na lista do oblíquo tônico. Primeiro vamos só achar, tá? Depois, tem o me. O me aqui é um outro pronome. Como é que eu sei que o me é um pronome, Guilherme? Porque eu decorei. Eu decorei os pronomes e vi que o me está aqui na lista do oblíquo átono. Ó. O me está aqui, ó, faz parte do oblíquo átono. Na sequência, nós temos ali, eu assisti a ele pela TV. Daí você viu o eu aqui, ó, e você falou para mim que o eu é um pronome. Guilherme, por que eu sei que ele é um pronome? Porque eu decorei, tá decoradinho, ó. O eu tá aqui, ó, bonitinho, ó, reto, tá na lista do reto. Então, eu sublinhei. Depois, na sequência, você viu aqui, ó, o ele. Ó, o ele aqui, ó, bonitinho de novo, sublinhadinho. Guilherme, como é que eu sei que ele é um pronome? Porque eu decorei a tabelinha e eu vi que na tabelinha aparece 2 vezes o ele, ó. Aparece o ele aqui no reto e aparece o ele aqui no oblíquo tônico. Aparecem 2 vezes o ele. Então, eu sei que o ele é um pronome, o me é um pronome, o eu é um pronome e o ele é um pronome. Se eles são pronomes, agora a gente precisa classificar esses pronomes. Vamos deixar o ele para o final, vamos começar pelos mais fáceis. Me. O me é que tipo de pronome, gente? O me se enquadra em qual parte aqui da tabela? Ó? O me está aqui, ó, oblíquo átono. Então eu vou dizer que esse me é um pronome oblíquo átono. Do que? De primeira pessoa do singular. Guilherme, por que está chamando ele de primeira pessoa do singular? Vem aqui comigo, ó. O me, ó, o me, ele está na mesma lista, na mesma linha do eu. Então, o eu e o me são sinônimos, só são jeitos diferentes de escrever. Se o eu é primeira pessoa do singular, consequentemente, o me também vira primeira pessoa do singular, tá bom? Então, isso é uma questão de pessoas, né? Quem é da mesma familhinha, ó, o eu, o me, o minho, comigo, tudo isso é primeira pessoa do singular. O tu, o teu, o tio, contigo, tudo isso é segunda pessoa do singular. O ele, o ela, o o, o a, o lhe, o ele, o ela e o consigo, tudo isso aqui é terceira pessoa do singular. O nós, o nós e o convosco, e o conosco, desculpa, é a primeira pessoa do plural. Vós, vós e convosco, tudo isso é segunda pessoa do plural. Eles, elas, os, as, lhes, eles e elas, tudo isso aqui é segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Na sequência, nós temos aqui, ó, o eu. O eu é um pronome. Que tipo de pronome ele será? O eu é o único que está na lista do reto. Então, a gente vai dizer que o eu é um pronome reto. Do que? De primeira pessoa do singular. Agora, reparem que o ele, certo, aparece
e mais de uma coluna. Ó, eu tenho ele aqui na lista do pronome reto e eu tenho ele aqui na lista do oblíquo tônico. Guilherme, o que eu preciso fazer para saber quando um pronome é reto e quando que um pronome é oblíquo tônico? Porque veja bem, Guilherme, o ele aparece no reto, o ele aparece no oblíquo tônico. O ela aparece no reto, o ela aparece no oblíquo tônico. O nós aparece no reto, o nós também aparece no oblíquo tônico. O vós, o eles e o elas, Guilherme, também aparece no reto, e o vós, o eles e o elas também aparecem no oblíquo tônico. Como é que eu vou diferenciar, Guilherme, quando eles serão retos e quando eles serão oblíquos tônicos? A resposta está no uso da preposição. Como assim, Guilherme, no uso da preposição? Os pronomes retos, certo? Nunca usam preposição. Já os oblíquos tônicos, eles sempre serão usados com preposição. Então, você vai ter que saber quem são essas preposições. Guilherme, eu não sei quem são essas preposições. Eu ainda não as decorei, Guilherme. E agora? Então, tá mais do que na hora de decorar essas preposições. Aqui no cantinho comigo, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, trás e o ru, né? Gente, essa musiquinha aqui, ó, tá lá no nosso último áudio da lista aqui dos podcasts do Prodesc Concurso. Tá disponível para vocês todas as paródias de língua portuguesa que nós temos aqui no Prodesc para você ouvir e você memorizar. E aqui, gente, ó, nós temos todos os pronomes, todas as preposições da língua portuguesa. Quem são? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, traz, o ru. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, traz, o ru. Né? Então veja, pessoal, que essas palavras aqui são as preposições. E quando o ele, quando o ela, quando o nós, quando o vós, quando essas palavras estiverem juntas com essas preposições aqui, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ou seja, quando o ele, o ela, né, o nós, o vós aparecerem com essas preposições, a gente vai chamá-los, ó, de oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos tônicos são sempre acompanhados da preposição, enquanto que os retos, eles são sem preposição. Então veja bem, ó. O que eu quero que vocês agora enxerguem aqui nessa frase? Que vocês consigam visualizar agora isso aqui, ó. O ele está na lista do pronome reto e está na lista do pronome oblíquo tônico. Quem que ele é? Reto. Guilherme, por que eu sei que ele é reto? Porque na frente dele eu não fiz uso de nenhuma preposição. Já agora aqui o ele, aqui embaixo, este ele é pronome de natureza oblíquo tônico. E por que, Guilherme? Porque ele é um pronome oblíquo tônico. Porque agora, diferente do reto,
Na frente dele, ó, agora sim, eu usei o a, e este a é uma preposição. E conforme a língua portuguesa, pronome ele, pronome ela, pronome nós e pronome vós, quando estão acompanhados de uma preposição, eles são chamados de pronomes oblíquos tônicos. Beleza? Então essa é a primeira consideração aqui que eu tenho a fazer sobre esses pronomes, tá? Segunda consideração agora que eu quero fazer aqui para vocês. Vejamos, olha só essa frase aqui, ó. Segunda consideração, né? Então agora a gente fez a primeira, agora a gente está fazendo aqui a segunda consideração sobre esses pronomes para vocês aí não errarem, tá? Segunda consideração que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó. Frases como essa. Júlia viu uma blusa e comprou ela. João encontrou seu amor e beijou ele. Veja bem, gente. Na língua portuguesa é muito comum a gente ouvir, pelo menos aqui na região onde nós moramos, e eu acredito que, né, aí no Rio Grande do Sul a galera também fala desse jeito, porque eu já escutei, quando, né, viajando aí para Gramado, Serra Gaúcha, já ouvi a galera falando desse jeito. É muito comum a gente falar assim, ó, comprei ela, beijei ele, abracei ela, vi ele, né? Vi ela, já fica até feio, né? Vi ela, tipo, tu não sabe se é vi a pessoa ou se é vi ela no sentido de vilarejo, né? Mas enfim, é muito comum a gente falar isso. Comprei ele, dedurei ele, falei não, mas por exemplo, informei ele, informei ela pra ti. Outros casos, bebi ele. Guilherme, cadê o suco? Ah, eu bebi ele. Né? Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falando isso, né? Usando o ele e o ela ali nessas frases. E Guilherme, qual é o problema disso? O problema é que isso está errado. Isso monta a frase de uma forma equivocada. Por quê? Vamos lá. Quem que é o pronome na primeira frase? Júlia viu uma blusa e comprou ela. Quem que é o pronome? O ela. O ela vai ser o pronome. Guilherme, como é que eu sei que ele é um pronome? Porque eu decorei a listinha dos pronomes e eu sei, portanto, que ela é um pronome. Ela, Guilherme, é que tipo de pronome? Bem, o ela está na lista do pronome reto e na lista do oblíquo tônico. Nesse caso aqui, o ela é um pronome reto. Por que, Guilherme, que ele é um pronome reto? Porque na frente do ela, ó, eu não tenho preposição. Eu não tenho o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, ei, entre, para, perante, por, sem, sobre, traz, o ru. Eu não tenho preposição ali. E por eu não ter uma preposição ali, é que eu torno ela reto, certo? Situação análoga vai acontecer aqui na frase de baixo com a palavra ele. Guilherme, o ele é um pronome? É um pronome. Como é que você sabe disso, Guilherme? Porque eu decorei a tabela dos pronomes. Então eu decoro a tabela dos pronomes para facilitar a minha vida. Então eu sei que o ele é um pronome. Guilherme, o ele é um pronome reto ou é um pronome oblíquo tônico? Nesse caso, o ele, gente, ó, vai ser um pronome reto. Por quê, Guilherme? Por que eu sei que ele é reto e não oblíquo tônico? O ele não está nas duas tabelas? Sim, o ele está na tabela do reto e o ele está na tabela do oblíquo tônico. Só que para ser oblíquo tônico, eu preciso ter uma preposição, gente, coisa que não aconteceu aqui, ó. Na frente do ele, eu não tenho a preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, traz, o ru, certo? Então eu não tenho. Por este motivo, ele é reto. Tá, Guilherme, qual que é o problema disso?
problema está aqui, ó. Os pronomes, quando são retos, eles só podem ocupar o papel de sujeito da frase. Sempre, sempre, sempre que você pegar um pronome e falar que ele é reto, sempre, não importa quem, pode ser o eu, pode ser o tu, pode ser o ela, o ele, o nós, o vós, o eles e o elas. Sempre, 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 sempre que você sublinhar e você falar para mim que ele é um pronome reto, você tem que saber que pronome reto tem que ocupar o papel de sujeito. Guilherme, eu não sei o que é um sujeito, então vamos entender aqui, ó. O que é um sujeito? Sujeito é um termo que a gente usa na língua portuguesa para representar quem pratica a ação do verbo. Então, sempre que alguém fizer a ação do verbo, a gente chama de sujeito, certo? Veja bem, na primeira frase, Júlia viu uma bolsa e comprou. Quem que é o verbo? Viu. Quem que viu? A Júlia. Verbo comprar. Quem comprou? Júlia. Então, Júlia é o sujeito. Vocês conseguiram perceber que a Júlia é quem faz a ação de ver e é a Júlia quem compra. Então, a palavra Júlia, esta palavra Júlia aqui, ó, usada, ela, esta palavra aqui em si, ela é a responsável. Ela é a responsável por fazer a ação do verbo. E se ela faz a ação do verbo, a gente chama de sujeito. Tá, Guilherme, o que isso tem a ver agora? O que isso tem a ver, gente? É que a palavra ela não é o sujeito. Porque quem é o sujeito é a Júlia. Quem é a palavra que é o sujeito é a Júlia e não ela. Em momento algum, eu sublinhei a palavra ela e puxei uma flechinha e escrevi sujeito. Em momento algum eu fiz isso. Ô Guilherme, então tu está querendo me dizer que eu tenho um pronome reto dentro dessa frase sendo empregado num lugar que não é de sujeito? Exato. Você está usando um pronome reto fora do lugar de sujeito. Repetindo, você está usando um pronome reto fora do lugar de sujeito. E Guilherme, que implicações isso traz para mim? Todas. Por qual motivo, Guilherme? Todas. Porque para ser reto, tem que estar no papel de sujeito. Tá, mas aqui ele é reto, ele só não está no papel de sujeito. Então a frase está errada. Então a frase está equivocada. A frase não pode ser empregada. Tá? Na segunda frase, João encontrou seu amor e beijou ele. Vamos lá. Quem são os verbos? Encontrar e beijar. Pergunta. Quem que encontrou seu amor? João. Quem que beijou seu amor? João. Então repare que o João é a palavra aqui dentro desse texto, é a palavra que eu sublinhei aqui dentro desse texto para representar o fazedor, vamos colocar assim, né? Da ação do verbo. Então repare que o João é quem pratica essa ação deste verbo. Do verbo encontrar e do verbo beijar, desculpa. Quando isso ocorre, quando a gente tem o praticador da ação aqui, João, a gente chama isso de sujeito. Porque o sujeito é o praticador desta ação. Então repare que em momento algum, eu puxei uma flechinha aqui do ele e disse assim, ó, sujeito. Em momento algum, eu puxei uma flechinha do ele e falei assim, ó, tá aqui o sujeito. Isso significa dizer
que eu estou nesta frase usando um pronome reto, que é o ele. Eu estou usando o ele, que é um pronome reto. Porém, eu estou usando ele, fora do papel de sujeito. Porque se eu chamei o ele de reto, ele tem que estar dentro da função de sujeito. Porque o reto só fica na função de sujeito. Só que ele não está. Então quer dizer que está errado. Ah, Guilherme, mas daí eu não posso chamar ele de pronome oblíquo tônico? Não, porque não tem preposição. Como não tem preposição, tu não pode chamar ele de tônico. E como ele está fora do sujeito, tu não pode colocar esse reto aqui. O reto é só na posição de sujeito. Você só vai poder usar o pronome reto se ele for na posição de sujeito. Tá, Guilherme, então tá querendo me dizer que frases como essa, comprei ele, comprei ela, beijei ela, vi ela, conversei, falei ele, informei ele, questionei ele. Quer dizer, então, Guilherme, que todas essas frases, elas estão erradas? Todas. Por quê? Porque em todas elas, vocês estão usando um pronome reto que não está no papel de sujeito. E, portanto, elas se tornam um erro para a língua portuguesa. Tá, Guilherme, e aí nesse caso, quem que eu tenho que usar? Né? A frase está aqui. Já vi que o reto não pode ser usado, porque o reto está errado aqui, porque não é sujeito. Mas eu quero usar essa frase, eu quero escrever essa frase. E aí quem que eu tenho que usar, Guilherme? Você vai ter que usar os oblíquos. Os pronomes oblíquos, eles é que são responsáveis por ocupar papéis que não é de sujeito. Então veja, na primeira frase, a Júlia que é o sujeito. Então este ela aqui é reto. Reto não pode ficar fora do sujeito. Então eu já sei que o ela não pode ser usado. Se o ela não pode ser usado, vai ter que entrar alguém no lugar dela. Quem que vai ter que entrar? Um pronome de natureza oblíqua. Por que de natureza oblíqua, Guilherme? Porque o pronome oblíquo sempre ocupa o papel que não é do sujeito. Como o sujeito já é Júlia, e agora eu tenho que usar um pronome, então no lugar fica um oblíquo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. João encontrou seu amor e beijou ele. Reparem que quem é o sujeito desse verbo, né, é o João. Então João é o nosso sujeito. João ocupa o papel do sujeito, certo? Se o João ocupa o papel do sujeito, isso significa dizer, certo, que o ele, por ser reto, né, o ele é um pronome reto, o ele não pode estar aqui, porque o reto não pode ocupar esse papel. O reto não pode ocupar um papel que é fora do sujeito. Tá, Guilherme, então nesse caso o que eu faço? Nesse caso, eu tenho que tirar o reto daqui, porque o reto não pode ficar fora do sujeito. E aí eu vou ter que usar alguém que possa ficar fora do sujeito. Qual que é o pronome que pode ficar fora do sujeito? O pronome de natureza oblíqua. O pronome de natureza oblíqua é o pronome que pode ficar fora do sujeito. Tá, Guilherme, daí eu tenho uma porrada aqui de pronome oblíquo. Ah, mas Guilherme, mas estava o ela e o ela é um pronome oblíquo. Sim, filho. O ela é um pronome oblíquo. Só que o ela é pronome oblíquo se tiver preposição, filho. Não esquece a preposição. Lá não tinha preposição, então... Ah, tá, Guilherme. Então entendi. Beleza. Certo? Então veja, nós temos uma porrada de pronomes oblíquos para poder usar lá. Eu posso usar o me, o minho, comigo, o teu, o tio, contigo, o ou, o a, o lhe, o ele, o ela, consigo, o nos, o nós, o conosco, o vos, o vós, o convosco, o os, o as, o lhes, o eles e o elas. Bah, Guilherme, que porrada de pronome oblíquo que eu posso usar lá. E agora, Guilherme, quem que eu vou usar
quem que eu vou utilizar aqui, Guilherme? Vamos lá. Primeiro que tu já vai descartar toda a galera do oblíquo tônico. Por que, Guilherme, você vai descartar toda a galera do oblíquo tônico? Por que aqui não pode ser pronome oblíquo tônico? Nem na frase de cima e nem na frase de baixo. Porque em momento algum eu tenho preposição aqui na frente. Ó. Em momento algum eu uso preposição aqui na frente. Porque para ser tônico, tem que ter o quê mesmo para ser tônico? Preposição. Como eu não tenho, não posso usar o tônico. Guilherme, então eu já fiquei com o pronome oblíquo átono. Você ficou, sim, com o pronome oblíquo átono, certo? Então, aqui na frase de cima e aqui na frase de baixo, você vai ter que usar o pronome oblíquo átono. E quem que você vai usar? Vamos lá! Na primeira frase, a gente tinha falado que Júlia viu uma blusa e comprou ela. Ela é reto. Mas o ela, quando vira oblíquo átono, o ela se transforma em quem? Em a. Então, aqui na primeira frase, é o a que eu vou usar. Júlia viu uma blusa e comprou a. Ó, esse a é um pronome oblíquo átono. Certo? Na frase aqui de baixo, era o seguinte. João encontrou seu amor e beijou ele. Então, veja que nós tínhamos usado o ele. O ele, moçada, é reto. Só que o ele, quando se transforma em oblíquo átono, o ele passa a adquirir o formato da palavra o. Então, no lugar do ele, eu vou usar o o. Vai ficar, João encontrou seu amor e beijou o. Deste jeito aqui, ó. Beijou o, certo? Então, reparem que eu vou usar um oblíquo átono nesses casos. Essa é a segunda consideração que eu preciso fazer para vocês. Vamos agora para a terceira consideração que a gente ainda tem para fazer. São 4 considerações. Vamos agora para a terceira consideração. Então, a primeira consideração foi referente a como saber quem que é reto e quem que é oblíquo tônico. A segunda consideração foi saber que os pronomes retos não podem ocupar papel fora do sujeito. E agora nós vamos para a terceira consideração, que é essa daqui, ó. Quando que eu vou usar o o, quando que eu vou usar o a e quando que eu vou usar o lhe. Porque olha só, gente, o que eu quero que vocês enxerguem? Eu preciso muito que você enxergue assim, ó. O o é a transformação do ele. O a é a transformação do ela. E o lhe pode ser a transformação do ele e pode ser a transformação do ela. Então a pergunta é, quando é que eu sei que eu vou ter que usar o o ou vou ter que usar o lhe? Quando é que eu vou ter que usar o a e quando é que eu vou ter que usar o lhe? Então vem cá. Ó. Vamos lá. O, a versus lhe. Aqui funciona também para o plural, tá, gente? O os, o as e o lhes. Primeiro passo. Eu preciso que vocês saibam que o a e o lhe não serão sujeitos. Eles sempre ficarão num lugar, num papel, numa posição que não é de sujeito. Tudo bem? Até porque o sujeito é só ocupado pelos retos. Lembram que a gente falou isso? Sujeito só é ocupado pelo reto, certo? Como aqui é pronome oblíquo átono, átono não ocupa o papel de sujeito. Átono é sempre fora do sujeito. Então vamos lá. Quando é que eu uso o o e o a e quando é que eu uso o lhe? Vamos lá. O o e o a eu vou usar quando as palavras forem fora do sujeito e indicarem ou pessoas ou coisas. E o lhes eu vou usar sempre que for uma pessoa. Guilherme, mas não ajudou muito não. Por quê? Porque olha só, Guilherme,
O o e o as indica pessoas. E o lhe também indica pessoa, Guilherme. E aí, pessoa e pessoa vai me confundir. Agora vem um adendo. Ó, o o e o a sempre irão se referir a pessoas e coisas sem uso de preposição. Poxa, Guilherme, essa preposição aparece bastante, né? Muito. Ela vai aparecer demais. Então, decora. Tá na hora já de estar com essas preposições decoradas, hein? E o lhes sempre vai indicar pessoa, mas tem um adendo, uma diferença. Qual que é? Sempre vai ser uma pessoa com uso de uma preposição. Então, vamos supor as seguintes frases. Olha só as seguintes frases. Carlos viu Jéssica. Carlos obedeceu a Jéssica. Suponhamos essas duas frases. Como é que a banca Fundatec vai cobrar de vocês isso? Ela vai trazer uma frasezinha, assim, bem inocente. Vai sublinhar aqui a palavra Jéssica. Vai sublinhar aqui a palavra a Jéssica. E vai falar o seguinte: troquem a palavra Jéssica por um pronome. Reescrevam a frase usando um respectivo pronome que possa sublinhar a Jéssica. Então vamos lá. Primeiro vamos entender. A Jéssica é que pessoa do discurso? A Jéssica é a primeira pessoa do discurso, o eu. A Jéssica é a segunda pessoa do discurso, o tu. A Jéssica é a terceira pessoa do discurso, o ele e o ela. Quem que é a Jéssica na relação do discurso? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Resposta, terceira pessoa. Mas, professor, o meu nome é Jéssica. Eu sou a Jéssica. Eu sou a primeira. Cara, você não é a única Jéssica do mundo, filha. Tu acha mesmo que a Fundatec lembrou de ti, Jéssica? Então, Jéssica, você precisa entender que existem muitas inúmeras Jéssicas. Então, veja que Jéssica aqui é a terceira pessoa. Ou seja, a Jéssica é o ela. É a terceira pessoa, né? Então, Jéssica aqui vai ser terceira pessoa e Jéssica aqui vai ser terceira pessoa. Veja bem, na terceira pessoa, olha só, na terceira pessoa aqui, ó, eu tenho o ele e o ela, o ou, o a, o lhe, o ele, o ela e o consigo. Por que aqui eu não posso usar o ela? Por que eu não posso dizer assim, ó, Carlos viu ela? Por que eu não posso escrever desse jeito? Porque se eu colocar o ela para substituir a Jéssica, o ela é um pronome reto. E pronome reto só ocupa o papel de sujeito. E aqui na frase, quem é o sujeito é o Carlos e não a Jéssica. Por isso que eu não posso usar o ela. Tá? Tá, Guilherme? Então, se eu não posso usar um pronome reto, eu vou ter que usar quem? Eu vou ter que usar um pronome oblíquo. E aí, como a Jéssica é o ela, e o oblíquo do ela é o a e o lhe, porque são os oblíquos que a gente usa para fora do sujeito, então quando a coisa está fora do sujeito, é o a e o lhe que nós usamos, tá? Então, como está fora do sujeito, como a Jéssica está fora do sujeito, então é o a e o lhe que eu vou usar. Então, vem aqui entender um pouquinho comigo. Ó. Jéssica é uma pessoa, concordam? Então, se Jéssica é uma pessoa, eu posso dar o e o a. Mas Jéssica é uma pessoa, eu também posso dar o lhe. Qual que é a diferença? É que a Jéssica, para ser usado o e o a, não pode ter preposição. E a Jéssica, por ser uma pessoa, para poder usar o lhe, tem que ter uma preposição. Então, vamos olhar. Na primeira frase, Carlos viu Jéssica. Na frente da Jéssica aqui, tem preposição? Resposta, não. Então, repare que eu tenho uma pessoa sem preposição, fora do sujeito. Então, se eu tenho uma pessoa fora do sujeito, sem preposição, é o e o a que eu tenho que usar. Nesse caso, quem que eu vou usar? O ou o a? Eu vou usar o a. Por quê? Porque Jéssica é feminino.
Se fosse uma palavra masculina, seria o. Então, a frase correta fica Carlos viu a. Agora, na frase de baixo, repare que na frente da Jéssica, eu tenho um a com crase. Esse a com crase é o indicador da existência de uma preposição. Quando aparece a com crase, nós temos um indicador de preposição ali existente. Então, agora, eu tenho uma pessoa fora do sujeito com o uso de uma preposição. Pessoa com indicador fora do sujeito com preposição, a gente usa o lhe. Então, fica Carlos obedeceu lhe. Desse jeito aqui, ó. Certo? Então, essa é a diferença do uso do o e do a e do lhe. Agora, vamos para a quarta consideração. Quarta e última consideração, ó. Guilherme, qual que é a quarta consideração a se fazer dos pronomes pessoais? É o que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Como assim, Guilherme? Uniformidade de tratamento. Na língua portuguesa, o que é a uniformidade de tratamento? Quando eu uso a primeira pessoa, eu tenho que manter a minha frase toda em primeira pessoa. Quando eu escrevo a segunda pessoa, eu preciso escrever ela toda em segunda pessoa. Quando eu escrevo a terceira pessoa, eu preciso que ela seja escrita toda em terceira pessoa. É o que a gente chama de uniformidade de tratamento. O que eu não posso é misturar a segunda pessoa com a terceira pessoa. Eu não posso misturar as formas do tu com as formas do ele e do ela. E aí acontece algumas estruturas assim, ó. Tu foi à festa? Tu foi à festa? Uma frase como esta, ela está errada. Por quê? Porque falta o que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Por qual motivo, Guilherme? O tu, que foi empregado aqui, ele é um pronome reto de segunda pessoa do singular. Entretanto, a gente usou o verbo foi. E o verbo foi é a forma conjugada do verbo ir. É a forma conjugada do verbo ir para a terceira pessoa do singular. Ou seja, a forma foi eu uso quando é o ela, eu uso quando é o ele. Ele foi, ela foi, ele bebeu, ela bebeu, ele falou, ela falou, ele escreve, ela escreve. Então, repare que essas formas verbais são formas verbais do ele e do ela. E o ele e o ela são terceira pessoa do singular. E se ele é terceira pessoa do singular, ele não pode estar junto com segunda pessoa do singular. Então, ó, as pessoas são diferentes. As pessoas não batem. E por elas não baterem, é o que nós chamamos na língua portuguesa de falta de uniformidade de tratamento. Tá, Guilherme, então como é que essa frase ficaria correta? Essa frase ficaria correta da seguinte forma: tu foste à festa? Ó, agora sim, essa forma ela está correta. Por quê? Porque o uso do foste é o uso de segunda pessoa do singular. E a pessoa que eu estou usando é o tu, que é a segunda pessoa do singular. Agora as pessoas fecharam. Agora as pessoas casaram. Quer ver mais um exemplo? Uma frase como essa, ó. Tu e seu irmão. Se referindo aos irmãos do tu, tá? Gente, cuidado. Por quê? Tu é um pronome de segunda pessoa do singular. A forma seu é a forma que eu uso para o ele e para o ela, gente.
Quem ganha a forma seu é a forma ele, é a forma ela. O tu não ganha a forma seu. O tu não ganha a forma sua. O seu é só para o ele e para o ela. Ou seja, terceira pessoa. E aí, novamente, as pessoas não se cruzam. Ó. Segunda com terceira pessoa não se cruzam. Pessoas diferentes. Na língua portuguesa a gente chama isso do quê? De falta de uniformidade de tratamento. Para melhorar isso, Guilherme, o que eu preciso fazer? Arrumar a frase. Em vez de colocar o seu, eu coloco o teu, que é o pronome que eu uso para o tu. Beleza? Então essas são as 4 considerações aí que a gente precisa fazer referente aos pronomes pessoais da língua portuguesa. Então, memorize a tabela dos pronomes, marque bem essas 4 considerações que a gente estudou nessa videoaula e aí você vai ter aí já uma boa parte das questões dominadas pela Banca Fundatec. Eu aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula com mais estudos envolvendo os pronomes. Na próxima aula nós vamos falar de pronomes demonstrativos, pronomes relativos, outra sequência aí de pronomes que a Banca Fundatec adora cobrar, tá certo? Então fique ligado, aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula. Beijo enorme no coração de vocês. Fui!